Cheguei Brasil! Mas o Cheguei Brasil todo mundo conhece. Pois é, eu tô aqui. Eu vim aqui para vos trazer uma mensagem da parte do Senhor. E este vídeo não chegou até você por acaso, mas Deus quer falar contigo através desta palavra, a palavra da fé. Deus, meus irmãos, Ele conhece todas as coisas. Deus conhece o teu coração, sabe das tuas adversidades, conhece as tuas dores e cada gemido da tua alma, cada gemido de dor, as dores da alma, as dores emocionais, não passam despercebidos aos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo. E tem uma resposta para você. Deus tem solução para este problema que para você parece ser insolúvel. São apenas aparência. E a tua impossibilidade para Deus é uma questão de tempo. Pregador, meu querido, você sempre fala isso. Falo mesmo, para ver se você entende e assimila. E guarda aí na tábua do teu coração. Porque Jesus, ele quer te abençoar, meus irmãos. Ele quer mudar a tua história. Está disposto a quebrar estas correntes tão grossas que te aprisionam ao mundo das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, ao mundo dos vícios. E desde que nós nascemos, o adversário das nossas almas, ele já começa a militar contra nós, a fim de roubar a nossa salvação. Guarda a tua coroa para que ninguém a tome. E a criança, quando nasce, ali em que a mãe ela já começa a ter os primeiros cuidados com o bebê. A mãe, ela amamenta, dá o primeiro leitinho, o colostro, e ela dá um banhozinho no bebê, cura o umbiguinho. A criança é como um caderno em branco, ainda não tem nada escrito ali. E ela vai aprender as coisas da vida com os cuidados maternos. E o que a mãe ensina para o filho, para uma criança, para aquela criança ali, é o mundo dela. Então, é uma verdade absoluta. O que um pai e uma mãe diz, ensina ou fala para o filho, é uma verdade absoluta. Mas, infelizmente, o mundo não é um mundo perfeito. Você ouve falar ou vê exemplos de pais que abandonam filhos, de mães que não têm cuidados com seus filhos. Você vê tudo isso. Mas a palavra do Senhor para você é: ainda que um pai ou uma mãe abandone o filho, ainda que uma mãe abandone um filho que ainda mama, eu jamais te abandonarei. Eu já começo esse vídeo vos trazendo esta palavra da parte do Senhor. Deus, ele não te abandona jamais. E eu falei sobre esta semana, no decorrer desta semana, eu falei sobre o narcisista do relacionamento, as características de um narcisista.
Infelizmente, os narcisistas ou pessoas com transtorno narcisista estão em todos os lugares. No meio empresarial, no trabalho, no meio religioso, na política. E o narcisista pode ser um pai, pode ser uma mãe. Infelizmente, o mundo não é perfeito. E graças a Deus que existe um inferno para Sheol, inferno, para que essas pessoas possam ser lançadas lá no Lago de Fogo, o Hades. Cada cultura tem tem uma forma de encarar esse mito ou realidade. Bom, meus irmãos, a vida passa muito rápido, a alma é eterna. E eu vos convido nesta hora a fazer esta reflexão. Onde é que você vai passar a tua eternidade? Pense nisso. Bom, ainda que uma mãe abandone um filho que ainda mama, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor para ti. E quando a criança ali está adquirindo os seus primeiros hábitos, os seus primeiros aprendizados, quando a criança está tendo o primeiro contato com o mundo, o que a mãe lhe ensina, e o que uma mãe fala, um pai fala para o filho, se torna uma verdade absoluta, porque o mundo da criança consiste no que ele está conhecendo naquele momento. E eu quero aqui desmistificar alguns mitos que nós tomamos como verdade, né? Mas que Deus, ele nos liberta. O mito da palavra de maldição. O que é uma palavra de maldição? Quando alguém te lança uma maldição. As maldições hereditárias. As maldições herdadas dos pais. Ou a maldição que uma mãe ou um pai, ela lança sobre um filho. Pense muito bem antes de sair por aí amaldiçoando seu filho, ficar maldizendo, xingando seu filho, sua filha. Porque a criança toma aquilo ali como verdade absoluta e ele vai carregar aquilo ali pro resto da vida. Que você falou para ele. Como eu já disse, a criança é um caderno em branco e você está escrevendo, você está ensinando e a criança está assimilando, está aprendendo o que você diz para ele, para ela. Quando a mãe é uma mãe narcisista, eis aí um grande problema. O narcisista, ele adquire alguns hábitos ruins. O narcisista, ele quer ser bajulado, quer ser o centro das atenções, quer explorar as pessoas e pensa que as pessoas estão ali para o seu bel prazer, para ser utilizadas por ele ou por ela. E então, o narcisista, ele adquire alguns hábitos, como um hábito, exemplo, de maltratar uma pessoa. E quando a pessoa recebe uma palavra ruim da parte de um narcisista, quando a pessoa ouve aquela palavra dura, o semblante ele cai. A pessoa se sente triste. Palavras que ferem mais do que um tapa. Palavras que geram feridas na alma, feridas que sangram e acarretam problemas, e pessoas carregam esses traumas para o resto da vida. Porque um dia um pai, uma mãe falou para ele, para ela, que nunca ia chegar a lugar algum. Que era feio, que era feia, que não tinha capacidade, não tinha competência, que era pior do que os outros. Meus filhos é pior do que os outros. Minha filha é mais feia do que a filha dos outros. Essas coisas. E a mulher, ela recebe aquela palavra ali, e quando ela chega na adolescência ou na fase adulta, ela sente feia, com a sua autoestima baixa.
Então, o narcisista, quando ele fala algo, alguma palavra dura, que a pessoa se entristece, ele percebe e sente prazer naquilo ali. E traz para o narcisista satisfação. E o narcisista, ele vicia em fazer essas coisas. Se satisfaz em maltratar os outros. Perversidade, crueldade. E quando o narcisista é alguém da sua família, o narcisista é o seu pai, a sua mãe, as crianças que crescem nesse ambiente, num ambiente de agressão, de austeridade, num ambiente de hostilidade, essa é a palavra. Então, quando uma criança é vítima de um narcisista, de uma mãe narcisista, de um pai narcisista, que está sempre ali amaldiçoando o filho, falando coisas ruins para a filha, para o filho, a criança ela vai crescer com aquilo na cabeça. Então, a palavra de maldição lançada pelo pai nada mais é do que uma programação mental. E que a pessoa acredita naquilo ali, porque para ele é uma verdade absoluta. A mulher se acha feia, o homem acha que não tem potencial. Geralmente, uma mãe narcisista, quando ataca um filho homem, ela vai atacar na sua virilidade ou naquilo que o fortalece na sua personalidade. E a pessoa vai ter um embate ali no ponto forte, do que acha o ponto forte da criança, para desestabilizar a criança e tirar a estrutura da criança. E o narcisista, ele se vicia nisso aí. E como tudo é espiritual, o narcisista é um sugador energético, ele suga a sua energia vital. Esse conceito é um conceito extra-bíblico, porém, não deixa de ser um conceito psicológico e psiquiátrico, ou até mesmo esotérico, né? Mas não deixa de ser uma verdade. Então, o narcisista, ele é viciado em absolver a alegria das pessoas. Ele tira a paz, ele fala uma palavra triste ali que a pessoa fica entristecido naquele momento. E o narcisista sai dali feliz, cheio de prazer, enquanto a pessoa segue o seu caminho destruída, toda destruída. E não é só momentâneo, o resto da vida. É uma programação mental. Sempre que a criança lembra daquele fato, ele recorda, se entristece e chora. Muitos choram em silêncio. Muitos sorriem, estão sempre sorrindo para o mundo, mas têm as suas feridas internas e quando está no secreto, está em casa, chora sozinho, chora no banheiro. Bom, meus irmãos, isso é uma realidade. E você não precisa acreditar no mal que alguém falou para você. Acredite no seu potencial. Acredite no bendito favor, o favor divino na tua vida, na tua história. O sol, ele nasce para todos. O sol brilha para todos. As oportunidades divinas são para todos. E a salvação é para todos. Inclusive para você que se acha pior do que os outros. Mulheres tão lindas que quando olham no espelho choram e se acham um lixo. Homens fortes que aparentemente você olha assim, é uma fortaleza, mas lá no seu íntimo, na sua criança interior, é uma pessoa medrosa, amedrontada. São estruturas que o adversário, ele cria na mente de uma pessoa, para produzir pessoas destruídas, com a mente destruída, com o seu espiritual destruído, com a sua fé destruída. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, ele vos chama para ter esperança, para ser corajoso. Vos escolhi porque sois fortes e já vencestes o maligno.
O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o medo espanta a fé. O adversário, ele trabalha desde quando a criança nasce. E na infância ele vai ali trabalhando na mente da criança, produzindo uma criança triste e amedrontada. No decorrer da vida, na adolescência, o adversário continua. E quando a criança ela chega na fase da adolescência, que ela começa a conhecer e descobrir muitas coisas e ver que o mundo não é aquilo que alguém falou para ele ou para ela na infância. Quando o adolescente começa a descobrir o mundo e ver que o mundo não é aquilo, que ele não é aquilo que alguém falou para ele, que ele tem potencial. E aí, quando muita gente se perde, quando acha que o aconchego do seu lar não lhe traz segurança, não lhe traz estrutura, e vai buscar subterfúgios nos vícios, no mundanismo. E muitos se revoltam, se rebelam e não querem nem saber de Deus. Essa palavra é forte, essa palavra é profunda, e ela envolve salvação eterna, e salvação envolve fé, esperança, a certeza das coisas que se esperam, o firme fundamento das coisas que não se veem. Deus, ele quer te salvar, e não existem barreiras, não existem correntes que possam te prender a tua alma, que possa te prender no sepulcro, assim como Jesus gritou lá da porta do sepulcro e disse: Lázaro, vem para fora. Ele estava todo amarrado em mãos e pés, mas ele foi do jeito que ele estava. Não tenha medo da salvação. Jesus Cristo é o caminho, não é subterfúgios, não é as drogas, não é o alcoolismo, não é o mundanismo. A solução é Jesus. Pessoas que têm sede de Deus, com um grande vazio na alma, com uma grande ferida que sangra o tempo todo, e procurando por paz em sua busca incessante por paz. Buscam a paz no mundanismo, buscam a paz nos vícios, e um dia descobre que nada daquilo satisfaz, nada daquilo traz a paz completa, a paz que o mundo não pode lhe oferecer, a paz que só Jesus tem para te dar. Você crê? Vamos para a Bíblia. Aleluia. Provérbio capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho em que ele deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Amém. Em outras traduções, instrui o menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então você precisa ensinar a criança o caminho, a sabedoria, ensinar o teu filho a lei do Senhor, ensinar o teu filho que Deus é Deus, ele cura, ele liberta, ele transforma. Falar para sua filha que ela é linda porque ela é imagem e semelhança de Deus. Falar para o seu filho que ele tem potencial porque ele é imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado para ser um rótulo que alguém apontou para você. E se isso aconteceu, você não precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar em Deus, no bendito favor, no seu potencial e nas promessas de Deus para a sua vida. Aleluia. Então, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. A criança, ela tem como verdade absoluta aquilo que um pai ou uma mãe fala para ele, ou ensina para ele, para ela, porque é o mundo dela. A criança está se descobrindo, está em aprendizagem, está aprendendo o que é o mundo. E o que você disser é como um caderno em branco. O que você escrever ali vai fazer parte da história da criança. Então, pai, mãe, pense muito bem naquilo que você fala ou faz para o seu filho. Muitas vezes você não vai precisar falar nada. Você vai precisar só dar exemplo. O seu filho vai estar te observando o tempo todo e ele verá os seus exemplos, as suas atitudes,
E quando crescer vai dizer, eu quero ser como meu pai, porque meu pai era um homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus, e eu quero ser como ele, como ela. Nós temos algumas referências em nossas vidas. Talvez não seja um pai, uma mãe, talvez seja um avô, uma avó, um tio. Você tem as suas referências e procure focar a sua atenção nos bons exemplos que Deus colocou na tua vida, que a vida pode lhe dar. Não fica pensando em coisa ruim, não. Ou alguém falou, fez contra você. Isso é coisa do passado. Fale, Deus, eu vivi aquele momento. Foi aprendizagem, Senhor. E eu quero te agradecer, porque eu não sou o mesmo que eu era antes, e o Senhor tem me ensinado muito. Aleluia. Bom, sobre maldições hereditárias. Porque seu pai era um alcoólatra, você vai ser também. Sua mãe era uma P, você vai ser também. A sua família era destruída, você vai ser também. Não, meu irmão. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não tem que dar satisfação pelo pecado que o seu pai e sua mãe fez. A sociedade nos cobra muita coisa. A sociedade não tem a visão, não vê as pessoas com a ótica cristã, com a ótica da fé. É pela ótica humana. E muitas vezes o homem, a ótica humana, vai te rotular, vai falar alguma coisa ruim para você. Mas a ótica da fé vai dizer que você é um vencedor e uma vencedora. E a palavra do Senhor para ti é, eu jamais te abandonarei. Ainda que uma mãe abandone um filho que ainda mama, eu jamais te abandonarei. É o que Deus fala para ti. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Bom, o que faz a diferença na sua vida é a justiça que você pratica. A justiça que você pratica, ela vai permanecer na sua vida. Podem até te apontar, mas com o passar do tempo, o tempo se encarrega de colocar cada coisa no seu devido lugar. Alguém vai olhar para você e falar, eu conheço aquela pessoa. Vai falar, eu sei quem ela é uma mulher de Deus, é uma pessoa justa. O pai tinha alguns problemas comportamentais. O pai foi presidiário, foi alcoólatra, foi dependente químico, foi tudo de ruim. Mas ela é uma mulher de Deus. Ela é uma serva do Senhor. E a justiça ficará sobre ti. Você vai fazer a diferença pelas suas atitudes. Não é pelo que alguém apontou ou falou a seu respeito. Pode até falar mal de você, mas com o passar do tempo vão ter que respeitar a sua história com Deus. Aleluia. E a impiedade do ímpio recairá sobre ele. Não é aquilo que alguém falou de você. Não é aquilo que alguém apontou de você, aquela palavra que alguém lançou sobre você. Aquela palavra de impiedade, a impiedade do ímpio recairá sobre ele. E sobre você a justiça que você pratica. Eu sempre cito esse versículo, Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é bobo, meu irmão, minha irmã. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você crê? Se você crê, receba, porque Deus faz por você o que mãos humanas não podem fazer. Neemias capítulo 13, versículo 1 e 2. Naquele dia leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo. E achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor. Tem gente que não pode entrar na congregação de Deus, né? Portanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, ainda que o vosso Deus converteu a maldição em bênção. Os amonitas e os moabitas não conseguiam se sobressair contra o povo de Israel num embate, porque o exército era poderoso, o exército de Israel. Então chamaram lá o profeta Balaão.
e o assalariaram para que amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Deus converteu aquela maldição em bênção. Alguém pode até te amaldiçoar, pode até lançar palavras contra você, mas a justiça recairá sobre você. E Deus, ele converte toda a maldição em bênção. Bora ler aqui? Números capítulo 23, versículo 8. Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, quando ele abriu a boca para amaldiçoar, olha só, ele declarou: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Não se pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Aleluia. Você é abençoado por Deus. Toma posse da sua posição e creia. Porque a justiça, a sua justiça, ela ficará na sua vida. E a impiedade do ímpio recairá sobre ele. Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguiu, porque Deus converteu a maldição em bênção. Versículo 19, do capítulo 23, de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Você é protegido, guardado por Deus, meu irmão, minha irmã. Você que crê, você que toma posse da palavra do Senhor. Deus, ele tem uma promessa de guardar a sua vida. E Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa do que ele falou para você, ainda que alguém queira dizer o contrário. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 20. Eis que recebi mandamento de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Versículo 26. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Observe que Balaão, ele realmente tinha visões, realmente ele era profeta, mas foi um profeta comprado para amaldiçoar o povo de Deus, pelo que o nome de Balaão é citado até em Apocalipse. Eu não vou adentrar muito nessa área aqui, porque senão é tema para uma outra mensagem. Mas Balaão, ele realmente tinha visões, realmente ele era vidente, mas Balaão se vendeu e ensinou a Baraque a amaldiçoar o povo de Israel, fazendo o povo pecar, né? E a diferença do que serve a Deus, do que não serve, é você ser fiel em qualquer circunstância. Mesmo que alguém te ofereça prosperidade, riqueza, dinheiro, você vai dizer: não, eu sou fiel ao Senhor, sou fiel à minha fé, creio que Deus liberta, e eu não estou aqui para desvirtuar a minha fé, desviar dos meus propósitos. Sou servo de Deus e você até o final. Ó, Balaão falou: não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor falar, aquilo falarei? Farei? Versículo 13. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandamento do Senhor, fazendo bem ou mal, de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso farei. Amém? Os israelitas pecaram com as filhas dos moabitas. Ó, o versículo 2 do capítulo 25 de Números. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Amém. Glória a Deus.
Fica firme no teu propósito. Ainda que você tenha tido uma infância difícil, ainda que a sua história foi uma história difícil, você teve um começo difícil, mas você não precisa terminar a sua história dessa forma. Você pode mudar a sua história crendo nas promessas de Deus para a sua vida. E Deus quer te abençoar. Se você crer, receba em nome de Jesus. Amém.